sou a professora Vera Queiroz. Eu trabalhei nessa escola aproximadamente do ano de 1996 até 2010. Eu vim para cá como coordenadora pedagógica do turno da noite. Nós tínhamos aqui, são 9 salas de aula. Cada sala de aula tinha alunos. No começo, quando eu cheguei, nós tínhamos alunos do ensino fundamental, de primeira série. Naquela época era até a 8ª série, não tinha 9ª. Então, como havia muitas escolas municipais e algumas estaduais na proximidade, quando eu vim, a escola foi, por ordem da Secretaria de Educação, ela foi diminuindo o ensino fundamental porque a demanda estava sendo maior com o ensino médio, que naquela época era 2º grau. Eu sou de Alegrete. Lá na minha terra só tinha magistério. Naquela época era magistério, que chamava ensino normal, era científico, que eram os alunos que estudavam mais a parte da matemática, física e química, e o clássico, que estudava mais as disciplinas humanas. As faculdades que se tinha eram em Santa Maria e Porto Alegre. Então, quem é que fazia a faculdade? Quem os pais tinham dinheiro para pagar um apartamento ou uma pousada ou sei lá o que em Santa Maria ou em Porto Alegre. Então, para nós mulheres, que naquela época existia uma diferença muito grande, restava o magistério. E aí eu fiz o magistério. Daí eu gostei. E te digo mais, se eu tivesse que fazer outro curso, ia ser na área da educação. Mas não técnica de ensino médio, ela era técnica, porque aqui era só até a 8ª série. Então chamavam de polivalente, que era uma escola que apresentava 4 cursos técnicos para alunos que estavam até a 8ª série. Era o curso agrícola, porque tem muita área que vocês sabem, era o curso comercial, era o curso industrial e o curso doméstico. Então tinha salas próprias. Aquele que vocês veem que hoje é auditório, ali era, eu acho que agrícolas. A outra, onde tem os laboratórios, era industrial, tinha máquinas de fazer marcenaria, de fazer uma série de coisas. Tudo ali era ensinado, tinha os professores específicos. Porque chegou um ponto que os alunos, ela se transformou só em ensino médio. E daí os alunos começaram a questionar. Nós saímos daqui com o ensino médio, mas nós não temos nenhuma especialização para a gente concorrer com o mercado de trabalho. E também não temos condições de frequentar uma faculdade, como até hoje são muito caras, né? E aí começou a haver uma solicitação e um interesse de alunos por formar um curso técnico. E eu estava já na direção da escola. Daí eu encaminhei. Eu levei 2 anos junto com uma equipe, a equipe da supervisão e orientação e alguns professores interessados, formando estatuto, formando uma série de coisas, porque para eles darem autorização, eles vinham aqui ver se a escola estava com toda aquela lista de coisas que eles nos tinham pedido para poder funcionar um técnico. Tinha uma turma bem no canto de lá, eles fizeram um trabalho de fazer um jornal e de brincadeira eles falaram dos professores, começaram a comentar a atitude dos professores, entende? E os professores não gostaram. E eram dois alunos que eram alunos legais, eram alunos responsáveis e tudo, mas uma coisa da idade, sei lá, eles fizeram, até a professora de química lá pintava o cabelo, me lembro desse caso, pintava o cabelo de loiro e eles botaram que a professora de química era tão viciada em química que tinha trocado a cor do seu cabelo, sabe? Sabe aquela coisa que a gente faz sem maldade? Eles fizeram porque eles
queriam fazer um jornal, assim como eles gostaram das colegas e dos colegas, algumas coisas engraçadas, eles sentiram que poderiam fazer do professor também, que o professor não ia se ofender. Depois que ela se transformou, que o aluno passou a ser a parte mais importante da escola e o professor se tornou um orientador educacional. Mas existia esse guarda que morava na casinha, não tinha casinha ainda, era um pedaço da escola que entra para cá, no que passava a porta ali, tinha um corredorzinho, tinha uns banheiros e tinha uma peça de madeira e uma peça ligada numa de material. E ali morava um guarda que ele cuidava da escola, é como se fosse um zelador, vocês entendem, né, zelador? Porque quando não tinha movimento de manhã, tarde, de noite, fim de semana, tinha uma pessoa, porque a escola ela é muito visada por ladrão, entram, roubam, levam um computador. Então sempre tinha alguém que cuidasse, que ele tinha, e ele morava com a família, era uma moça, mas tinha 2 meninos, um menino deveria ter 6 anos e o outro deveria ter uns 4, e uma guriazinha de 1 ano, que andava ainda de carrinho. E ele cuidava durante os fins de semana. Aí a esposa dele, pareciam que se davam bem, não sei, eu nunca vi briga deles. Mas ela se matou aqui na escola ali, né? Era de manhã e ele era policial na ativa, ele dava plantão e ela me dizia às vezes que ela tinha medo quando ele dava plantão, porque ela ficava sozinho e ela tinha medo de ladrão. Então ele deixava ela com um revólver. E ela, quando via barulho, porque ele vinha pelo teto, gurizada, sei se era ladrão, o que era, ela dava uns tiros para cima e aí afugentava a pessoa que estava com a intenção de roubar a escola. E já roubaram. Ela sofria de depressão, ela tomava remédio para depressão, ela tinha muito medo. Que ele estava aí com ela, a nenezinha começou a chorar e ela se levantou para fazer mamar. Ela viu o que está acontecendo, que ela não traz mamar. E aí ele olhou assim, tinha uma cama na sala, assim, que era sala e cozinha, e ela estava deitada com o revólver na mão. E houve uma briga dentro da sala de aula, entre eles ali, entre os alunos, e o professor, na hora de aula de física, e o professor acomodou os alunos. Mas eles saíram daqui e foram brigar lá na parada. E aí, lá fugiu da alçada da escola, de qualquer professor interferir. Sentiu que o outro menino tinha amigos, turma, né? E ele se sentiu pressionado, foi para casa. No outro dia ele veio para a escola, mas ele veio com medo. E ele disse para o pai dele que ele tinha brigado e que ele iria, e que o outro menino que tinha brigado com ele tinha uma gangue. Ele falou em gangue. Aí, quando foi na hora da saída, o pai dele veio. Mas o pai dele veio já com intenções assim de briga maior. Ele trazia um pedaço de ferro desse tamanho assim, escondido numa jaqueta, e veio com um vizinho. E aí ficou, quando saiu, na hora de saída, o rapaz que tinha brigado com esse menino saiu e foi na frente, fora da escola, foi abordado por o pai desse menino, né? E disse para ele: tu ameaçou meu filho, que tu ia dar no meu filho, que ele é da tua turma e tal, e deu uma brigada com o guri e tirou um pedaço de ferro e o guri não teve assim, se sentiu acuado, vamos dizer, e correu para dentro da escola. E o guri se sentiu mal, e nós tínhamos lá na frente, na guarita, um militar que é desses que se aposentam, então eles fazem um trabalho de guarda, né? Ele veio correndo, e aí o menino
o menino se assustou e aí diz, eu não sei, ali bem na frente dos vidros ali ele ficou e o policial chegou e pegou esse menino que estava com medo. E o pai do menino veio para bater e o menino, que já tinha uns 16 anos, ele era menor de idade. Ele viu o revólver do policial que estava aqui na cintura e ficou, não estava fechado, estava aberto. Ele levou a mão, pegou o revólver, mirou o menino e deu um tiro. Foi fatal. Muito importante para eles era fazer o social. Aqui eles encontravam amigos, encontravam as namoradas, encontravam uma forma de melhorar a vida e tal. A escola tinha esse significado para eles, mas que tem que mudar a parte dinâmica de ensino, vai ter que mudar se não está sendo atraída, se não está conseguindo buscar esse aluno vir aqui porque é interessante para ele, fora do aparelho do celular e do computador, aprender alguma coisa, né? Mas eu acho que a escola ainda é um momento de troca humana, onde os humanos começam, a gente vai conviver com vários sistemas diferentes, sistemas familiares, formações, culturas diferentes, né? Pessoas que são descendentes uruguaias, que são espanhóis, são lá alemães, que trazem uma cultura que enriquece junto com a cultura da gente e que faz a gente ver muita coisa que hoje a gente tem, que foram criadas pelas pessoas antigas que nos trouxeram. E isso é muito rico, isso vai dando para nós o significado das coisas que hoje em dia a gente vê e o quanto custou para essas gentes fazerem. Passeio com os alunos. Nós fazia isso seguido, o professor estudava tal tema e aí se ia. Nós fomos em Nova Prata, que o foco deles era a água, né? Os cuidados, daí eles foram ver por que poderia faltar água no mundo. Aí hoje está acontecendo isso, eles falaram, a mata ciliar, eu até nunca tinha visto falar nesse nome, quando eu vi, eu perguntei para um aluno, ele disse assim, não, é exatamente a mata que fica na beira do rio, que protege para não acabar. E aí começam a desmatar, aquilo ali fica um córrego, daqui a pouco já não tem mais água. E as causas de que poderia faltar água, era uma coisa assim que a gente se sentia útil, o aluno se sentia, porque ele aprendia com os outros, mas também sabia que tinha levado para os outros algum conhecimento, alguma experiência. Mas fica aqui o meu desafio, se vocês montassem uma escola, como é que vocês iam fazer? O que vocês gostariam de mudar na escola? Mas eu acho assim, que em tudo que for situação, nós temos soluções, porque nós somos pessoas criativas. E hoje nós temos a facilidade da pesquisa, nós temos a facilidade de ter o conhecimento nas nossas mãos através dessa tecnologia, né? Então, a escola, ela está passando por um período muito triste, pelo que eu vi, né, de desinteresse por parte de alunos, por parte até dos profissionais. Está faltando aquela alegria que se tinha de vir para a escola, o orgulho que se tinha de estar numa escola, de estudar, de aprender, né? E que hoje está um pouco difícil. Mas a escola não deve morrer, para mim ela deve existir, porque é uma troca de sentimentos, de conhecimentos, de sistemas, de culturas diferentes, que a gente não encontra em qualquer lugar, é na escola que a gente encontra. É ali que a gente começa
a aprender a viver em sociedade. É aí que nós começamos a aprender a ter nossos relacionamentos com pessoas que não sejam só da família, mas de outras famílias. Vamos conhecer problemas diferentes, respostas diferentes às dúvidas da gente. Então, por que matar uma fonte tão rica de conhecimento, uma fonte tão rica de relacionamento, uma fonte tão rica que desenvolve o ser humano? Acho que não deve matar. Eu acho que nós temos que achar solução, se ela existiu, e ela existe ainda porque tem um caminho que nós vamos encontrar para que ela permaneça. Se não como era, mas de uma maneira, porque os países de maior índice de alfabetização, eles têm escola até hoje. Eles não mataram as escolas lá. E as escolas, os alunos vão para a escola e têm orgulho de ir para a escola. Então vamos aprender com uma Finlândia, com uma Noruega, uma Dinamarca, essas crianças de lugares que são muito frios. Né? Se o nosso inverno é frio, os deles são muito mais. E eles têm prazer de ir para a escola. Na Europa tem um monte de países que a escola existe com todo o dinamismo. Então o que eles estão fazendo que lá a escola tem? São seres humanos igual a nós. É porque existe uma saída. Vamos descobrir essa saída. Vocês são jovens e vocês vão ver que a escola ajudou muito vocês, mesmo vocês vindo cansados, vindo achando que ela não tem nada para oferecer. Tenho certeza que alguma coisa vocês vão se lembrar que aprenderam na escola.